Nós só vamos receber do Senhor tudo aquilo que nós temos direito quando nós aprendemos a entregar para o Senhor tudo aquilo que Ele tem direito. Amém? Graças a Deus. Então, vem comigo, vamos abrir a Bíblia no Evangelho de Lucas. Lucas capítulo 9. Abra aí comigo. Lucas capítulo 9, versículo 23. E antes de começar a pregar essa mensagem, eu quero fazer uma oração, porque tenho visto que muitas pessoas têm estado enfermas, né? E vamos declarar que nas nossas vidas, esse vírus aí do influenza, ou qualquer outro vírus aí de gripe, não vai nos atacar, em nome de Jesus, porque nós somos a igreja de Cristo. Quem crê? Levanta a tua mão então, Pai, em nome de Jesus. Nós declaramos agora no mundo espiritual, Senhor, que as nossas vidas, as nossas casas, nossos pais, nossos filhos, nossos netos não serão atingidos, Senhor, e ainda que venha a cair alguma praga, alguma enfermidade sobre nós, nós decretamos que será passageira, porque o Senhor é Jesus Cristo e é o Senhor das nossas vidas. E assim declaramos, Pai, sobre todos os membros, os filhos da Tua igreja, os filhos do Senhor, em nome de Jesus, onde há uma vida nos assistindo pela internet, onde há uma vida nos assistindo pelas redondezas, todos que estão aqui, nós decretamos agora a cobertura do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Irmãos, esse texto fala tudo. Nós precisamos entender algo. O nosso inimigo não é a conta bancária. Apesar que a conta bancária, ela estando baixa, faz falta. E faz falta para todos nós. Mas não é o nosso inimigo. O dinheiro não é nosso inimigo. Ele pode se tornar, se nós não soubermos usá-lo, aí sim. A enfermidade, ela não é nossa inimiga, não. As situações que se levantam nas nossas vidas não são nossas inimigas. O nosso inimigo, ele tem nome. Ele se chama diabo. O diabo é inimigo da igreja. Mas para que nós possamos viver uma vida plena em Jesus Cristo, nós precisamos então andar nos caminhos, nas pegadas de Jesus. E nós, entendendo por onde Jesus caminha, com toda certeza venceremos o diabo da mesma maneira que Jesus Cristo venceu. Então eu quero dizer que aquilo que você pensa que é o certo, talvez não seja. Aquilo que você tanto luta para conquistar, talvez não seja o primordial. Eu quero dizer essa noite que, independente da situação que você está passando, independente da circunstância que a vida trouxe para cada um de nós, tem jeito, porque Jesus Cristo venceu, e Ele disse que nós também venceremos. Nós precisamos entender que Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e é a vida. Precisamos andar nas suas pisadas. Veja esse texto. Vem comigo aqui para Lucas capítulo 9, verso 23, coloca aí atrás. Verso 23, está escrito assim: e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Negue-se a si mesmo, negue-se as suas vontades. Nós temos que negar as nossas próprias vontades. Precisamos negar aquilo que nos tira da presença de Deus. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz.
cada dia, precisamos tomar a nossa cruz e seguir. Verso 24 está escrito assim: porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Olha isso aqui, meus irmãos, a gente luta tanto para conquistar e salvar a vida de uma maneira, de outra, mas o texto está dizendo que aquele que luta por essas coisas vai perder a sua vida, porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que por amor de mim, não por outra circunstância, não é por fama, não é por riqueza, não é por outro motivo, é por amor de Jesus Cristo, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. Oh, glória, glória. Porque que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua própria vida ou a alma? Porque que aproveita ao homem granjear o mundo todo, perdendo-se ou prejudicando a si mesmo? Quer dizer que muitas coisas que nós corremos atrás só traz prejuízo, só nos traz prejuízo. Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai e dos santos anjos. Aleluia, graças a Deus. Coloca aqui atrás esse texto de João, capítulo 19, verso 17. João, capítulo 19, verso 17. Nada que Jesus nos mandou fazer, Ele mesmo não fez. Tudo que Jesus nos disse para fazer, Ele mesmo fez. Verso 17 diz assim, de João, capítulo 19: e levando Jesus às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico se chama Gólgota. E levando Jesus a sua cruz nas costas, saiu para um lugar chamado Gólgota, que quer dizer caveira. Diga caveira. Verso 18: onde o crucificaram, e com ele outros dois, e um de cada lado. Jesus estava no meio. Presta atenção nisso. Nós temos um cenário nessa palavra que simboliza a humanidade. Jesus Cristo está no meio, de um lado há um homem crucificado e do outro lado outro homem. De um dos lados, aquele homem que estava crucificado foi salvo. Do outro lado, nós conhecemos a história, e o outro homem foi para o inferno, porque não reconheceu Jesus Cristo como Senhor. Então nós temos aqui Jesus no centro da humanidade e nos dando autonomia de escolher para onde vamos. Um deles, no momento final, escolhe ir para o paraíso, ir para a vida eterna, e o outro tem uma escolha difícil por não crer em Jesus. Nós vimos aqui então um quadro que vivemos hoje em dia. Você não está aqui para ver
um show de música, você não está aqui para ouvir apenas uma palavra, você está aqui porque o Senhor Jesus te trouxe. E você crê nesse Jesus e por isso você escolheu estar aqui essa noite. Graças a Deus, então, você simboliza uma dessas pessoas que morreu, mas ressuscitou com o Senhor. Assim seremos nós, quando deixarmos esse corpo, estaremos com o Senhor. E isso é maravilhoso. Agora, para seguir a Jesus, é preciso negar algumas coisas. Para que nós possamos nos entregar por inteiro, nós precisamos entender algo. Vem comigo para Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. E o verso é o 24. Coloca aí atrás, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a dois. É o próprio Jesus Cristo que está falando. Ele reconhece que existem dois senhores. O próprio Jesus reconhece que existem dois senhores. Qual você serve? Qual nós servimos? Porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus está reconhecendo aqui Mamon como um senhor, e ele é um senhor porque ele carrega consigo muitas vidas. E ele engana muitas vidas que estão na igreja também. Porque a palavra de Deus, ela deve ser pregada na sua essência. E quando eu uso a palavra de Deus para pregar sobre somente prosperidade, dá 100, recebe 1000, dá 1000, recebe 100.000, eu começo então a estimular as vidas que estão dentro da igreja a servirem um Senhor chamado Mamon. Me dá, eu entrego uma parte, você me entrega tudo. Jesus está reconhecendo então esse Mamon como um senhor. Ele é um senhor na humanidade. Jesus está no centro, e Ele nos convida essa noite para reconhecer o senhorio dEle. Infelizmente muitas pessoas colocaram no centro das suas vidas um senhor chamado Mamon. Mas como alguém pode servir Jesus e negar a Mamon? Simples. Vai de contrário, Samuel, aquilo, tudo que muitos de nós pensamos. Porque o texto aqui, ainda no capítulo 6, versículo 19, coloca aí atrás: não ajunteis tesouros na terra. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas qual é o pensamento da maioria de nós? Ajuntar tesouros. E ajuntar tesouros não quer dizer você ter uma casa, ter 2 casas, ter 2 carros. Não é isso. É ajuntar e cada vez querer mais e mais, e não dividir nada com ninguém, e só se preocupar conosco, com nós mesmos, com a nossa família somente. Não se preocupar com mais ninguém, só se preocupar em ajuntar, e ajuntar, e ajuntar. Por isso o texto está dizendo: não ajunteis tesouros. Você pode ter uma casa no campo? Pode. Você pode ter uma casa na cidade? Pode. Na praia? Pode. Eu profetizo que você vai ter. Para desfrutar, porque Cristo é desfrute. Mas a partir do momento em que nós começamos a colocar toda a nossa força em adquirir, então nós já corremos o sério risco do nosso Senhor não ser Jesus e ser Mamon. Verso 20 diz assim: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam, porque onde estiver o vosso tesouro, ali também
estará o vosso coração. Ninguém pode entregar-se por inteiro se não entregar o seu coração. E para entregar o seu coração, ele tem que se preocupar com os tesouros do céu. E onde estão os tesouros dos céus? Olha para o teu lado. Olha esse crente bonito aí. Aí está o maior tesouro. O maior tesouro, na ótica de Deus, está aí do seu lado. E quanto tempo, meus irmãos, nós dedicamos a conquistar coisas? Quem está entendendo? Aleluia. Verso 22. A candeia do corpo são os olhos. Aonde nós olhamos, a luz do corpo são os olhos. Onde nós olhamos e focamos, onde nós empreendemos o nosso esforço. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grande trevas serão. Nós corremos o risco, meus irmãos, de estarmos olhando apenas para as trevas, apenas conquistar e ter mais e mais e mais, e vou comprar tudo que eu puder e está dando certo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: se o que você e eu temos não financia o reino, Deus não está preocupado com isso. Se a provisão que nós temos não supre a necessidade de Jesus, não supre a necessidade do reino, do evangelho, da casa, da obra de Deus, nós podemos estar gastando o nosso tempo em trevas. Porque tudo isso aqui, meus irmãos, vai passar. Tudo vai passar. E se nós colocarmos os nossos olhos naquilo que não é tesouro no céu, estamos perdendo tempo. Tesouros do céu é tudo que é eterno. As vidas são eternas. Aleluia, aleluia, aleluia. E é por isso que essa noite eu quero falar sobre seguir os passos de Jesus, seguir as pisaduras de Cristo. Jesus passou por um caminho, Ele andou um caminho e Ele nos convidou a participar com Ele. Ele disse: tome cada um a sua cruz cada dia e siga-me. Mas para onde Jesus estava indo? Para o Monte Caveira. Ele colocou a cruz nas suas costas e seguiu para o Monte Caveira, porque Jesus precisava cumprir uma profecia. A profecia de Gênesis capítulo 3 verso 15. Coloca aqui atrás, Gênesis capítulo 3 verso 15. Coloca aqui, Gênesis capítulo 3 verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, meus irmãos, essa profecia de Gênesis capítulo 3 verso 15 está sendo cumprida em João capítulo 19 verso 17. E tomou Jesus a cruz das suas costas e seguiu para um monte chamado Caveira. E é para isso que Jesus está nos convidando essa noite, para que a cruz que carregamos tenha propósito. Essa cruz, ela precisa ferir a cabeça de Satanás. E é isso que Jesus está fazendo.
Ele está seguindo, agora com a cruz nas costas, e subindo um monte chamado Caveira. Porque o diabo é a serpente em Gênesis, ele é o dragão em Apocalipse, mas ele é a caveira nos Salmos. E Jesus precisava ferir a cabeça do diabo. Então nós achamos aqui o texto, e o texto está em Salmos, capítulo 68, bota aí atrás, versículo 20 e 21, se não me engano. Salmos capítulo 68, versículo 20, 21 e 22, se não me engano. Coloca aqui 21. Capítulo 20 primeiro, verso 20, aliás. O nosso Deus é o Deus da salvação, e a Deus, o Senhor, pertencem os livramentos da morte. É Deus que nos livra da morte. A morte, ela representa as trevas, e as trevas representam Satanás. E é Satanás que é o inimigo da igreja. Satanás não é inimigo de Deus. Não, é filho. Filho rebelde, mas é filho. E ele só pode atingir eu e você se nós permitirmos, saindo fora do propósito. Satanás, ele é uma vara na mão de Deus. E Deus usa essa vara para bater em crente que está fora do propósito. Satanás não pode fazer nada contra ninguém. Lembra que ele chegou na reunião? E ele foi falar de Jó? Deus pergunta para ele e diz: e aí, vistes o meu filho Jó? Ele disse: faz isso, cerca ele de sebe, protege, coisa, mas deixa eu tocar nele para ver se ele não te nega. Ele tocou sem Deus permitir, ou ele tocou quando Deus disse: então vai e toca? O diabo não pode tocar na sua vida se Deus não permitir. E é por isso, meus irmãos, que nós passamos por tanta dificuldade, porque a dificuldade, ela vem para nos ensinar. Deus quer nos ensinar algo. Verso 21 agora. Mas Deus ferirá gravemente a cabeça dos seus inimigos, e o crânio cabeludo do que anda em suas culpas. Esse aí é Satanás. Satanás é uma caveira cabeluda. A representação de Satanás na Bíblia é uma caveira cabeluda, ímpio, andando nas suas culpas, um crânio cabeludo. E é por isso agora que Jesus está caminhando para um lugar chamado caveira. Jesus tem que cumprir a profecia. Jesus tem que chegar até lá, no Monte Gólgota, o Monte da Caveira, e ferir a cabeça de Satanás. E Satanás ferirá os pés com pregos. Aleluia, aleluia. Oh meu Deus, aleluia, aleluia. Abre comigo de novo lá em João capítulo 17. João capítulo 19, verso 17 de novo. João 19, 17. E levando Jesus às costas a sua cruz, saiu para o lugar chamado Caveira, que em hebraico quer dizer Gólgota. Jesus está subindo aquele monte, e ele tem uma cruz nas costas. E você e eu precisamos carregar essa cruz para ferir também a cabeça de Satanás. E nós só vamos ferir a cabeça de Satanás quando os nossos olhos forem bons, quando os tesouros que ajuntarmos não forem mais para
a nossa própria vontade, não forem tudo para o nosso próprio gasto. Quando nós olharmos para as vidas que estão aí precisando de uma mensagem do Evangelho, e muitas vezes nós olhamos e fizemos de conta que não é conosco. Tem pessoas que só dependem de uma palavra, mas se essa palavra não for dita por mim ou por você, não vai fazer efeito. Se outra pessoa falar, talvez não faça o mesmo efeito, porque Deus preparou para que eu e você estivéssemos naquele lugar na hora certa, para falar a palavra certa. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós precisamos entender algo. Quantas mensagens, meus irmãos, eu já preguei, e no final do culto vem uma pessoa e diz: pastor, aquilo que o senhor falou foi para mim, tocou aqui dentro, transformou a minha vida. Por quê? Porque Deus esperava que o Espírito Santo me usasse naquela hora, assim como usa você e eu. Nós todos somos usados na hora certa, no momento certo, no momento exato da palavra entrar e fazer transformação em uma vida. É tudo que o Senhor conta. Tesouros nos céus. E agora Jesus está cumprindo a profecia. O homem caiu, Satanás maculou a alma do homem. Satanás fez com que a alma do homem cada vez caíra mais. Satanás fez com que eu e você, se nós andarmos pelas pisaduras de Mamon, nós venhamos a pensar somente em dinheiro, em riqueza, em poder, em fama. Mas Jesus veio cumprir a profecia, ferir a cabeça de Satanás. E Jesus fez isso porque aquela cruz que ele carregava no mundo espiritual era uma espada. Ele estava carregando apenas o cabo da espada nas suas costas. Aleluia. E você tem essa espada hoje. A espada está na sua mão. A espada está nas nossas mãos. Nós temos a espada que pode penetrar a cabeça e o crânio cabeludo de Satanás e transpassar a seu crânio e sair aqui no pescoço. Porque foi isso que Jesus fez nas regiões celestiais. Jesus transpassou a cabeça de Satanás. Aleluia. Coloca o texto aqui para mim, Abacuque. Abacuque capítulo 3. Aleluia. Abacuque capítulo 3, verso 13. Versículo 13. Isso. Tu saíste para a salvação do teu povo, para a salvação do teu ungido. Tu feristes a cabeça da casa do ímpio, descobrindo o alicerce até ao pescoço. Aquela cruz transpassou. Aquela cruz era uma espada, ela transpassa a cabeça de Satanás. Só que para fazermos isso, meus irmãos, começa lá atrás. Cada passo que Jesus dá com a cruz, Ele está dizendo não para a avareza, Ele está dizendo não para a pornografia, Ele está dizendo não para tudo que não presta. Porque Jesus, Ele era exatamente igual eu e você, sujeito às mesmas tentações. E Ele venceu. E se Ele venceu, Ele deixou o recado: nós também venceremos. Aleluia. Coloca o texto aí atrás, Hebreus. Hebreus. Hebreus capítulo 2,
verso 14. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também Jesus participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque na verdade ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu. Jesus Cristo padeceu, ele foi tentado. Naquilo mesmo que Jesus Cristo foi tentado e padeceu, pôde socorrer aos que são tentados. Porque nós temos uma falsa impressão de que Jesus não tinha sentimentos, talvez Jesus não pudesse se apaixonar por uma mulher, mas deixa eu te dizer, ele podia, porque ele era igual eu e a você. Ele decidiu não. Ele decidiu vencer a tentação. Posso te dar um recado? Se ele venceu, nós também podemos. Porque a tentação fala das trevas, e as trevas estão sempre querendo que os nossos olhos foquem nelas. Mas Jesus venceu, e Ele nos deu também autoridade para vencer, como igreja do Senhor. Eu e você temos autoridade para vencer. Nós temos autoridade para caminharmos em direção àquele monte, o Monte da Caveira, e cravarmos a espada no crânio de Satanás. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem problema não, irmão, pode ficar aí. Não tem problema não. Pode ficar aí. O pessoal aqui é escolado, aqui nós gostamos de Bíblia. Criança é assim mesmo. Fica à vontade, é casa do Pai. Mas deixa eu dizer, ei, o mesmo trajeto que Jesus fez, Ele nos convida a fazer. Você está disposto? Vem comigo então para Ezequiel capítulo 31. Ezequiel capítulo 31. Coloca aí atrás. Capítulo 31 de Ezequiel, verso 8, verso 9, aqui atrás, isso. Formoso o fiz, com a multidão dos seus ramos, e todas as árvores do Éden que estavam no jardim de Deus, tiveram inveja dele. Está falando de Lúcifer. Portanto, assim diz o Senhor Deus: porquanto te elevastes na tua estatura, e se levantou a tua copa no meio dos ramos espessos, e o seu coração se exalçou na sua altura, eu o entregarei na mão dos mais poderosos dos gentios, que lhe dará o tratamento merecido. Pela sua impiedade o lançarei fora, e estrangeiros das mais terríveis nações o cortarão, e deixá-lo-ão, e cairão os seus ramos sobre os montes e por todos os vales, e os seus renovos serão quebrados por todos os rios da terra, e todos os povos da terra se retirarão da sua sombra e o deixarão. Olha para mim.
Você sabe quem são esses gentios aqui que Ezequiel está profetizando? Quem são esses estrangeiros? Olha aí para o crente que está do teu lado. É na minha e na sua mão que Deus confiou para lançar esse maldito Satanás, que traz enfermidade, que traz doenças terríveis e traz também confusão, idolatria. Deus confiou na minha e na sua mão para cravar na cabeça do crânio cabeludo do Satanás e acabar com ele nas nossas vidas. Deus escolheu eu e você. Nós somos os estrangeiros. Nós não éramos o povo de Deus, mas Deus mesmo assim olhou um dia para mim e para você e enviou seu filho e disse: ei, segue o caminho do filho, segue o caminho do meu filho, que você vai ter vitória. Sabe o que é ter vitória? Ter vitória, meus irmãos, é ter paz. Ter vitória é ter aquilo que precisamos para viver. Ter vitória é termos sim um pedaço de terra, ou mais, 2 ou 3. Não tem problema nenhum você ter 2, 3 casas, você ter paz, você ter dinheiro, não tem problema. O problema é que se isso tirar a nossa paz e nos fazer trocar o propósito de Cristo nas nossas vidas, aí nossos olhos estão nas trevas. Aí nós estamos sendo enganados pelo Senhor chamado Mamon. Mas eu quero declarar essa noite, esse é o último culto do mês do ano de 2021, o último domingo de culto. Terá o próximo culto na quarta, e no próximo domingo já é o culto de ceia, e o tema será outro. Nós vamos pregar em janeiro outro tema. Cada mês nós vamos usar aqui um tema para que possamos entender. Esse mês de dezembro, comecei falando aqui sobre entregar a alma, o espírito e o corpo, lá em Tessalonicenses capítulo 5, verso 22. Depois preguei sobre Abraão, preguei várias mensagens de entrega. Hoje resolvi pregar sobre a entrega mais importante, que é de Cristo. Mas eu preguei essa noite aqui para que você saiba que Cristo só se entregou por causa de mim e de você. Quando Cristo venceu Satanás, toda a riqueza, toda a provisão, tudo que existe nesse mundo, tudo que existe nos céus, na terra, embaixo das águas da terra, tudo agora pertence a Cristo. E nós, meus irmãos, não podemos então nos preocupar com coisas passageiras, coisas naturais, coisas que vão se acabar. É claro, você precisa viver, você precisa de dinheiro, nós precisamos de dinheiro sim, mas a provisão, ela virá quando entendermos que nós precisamos vencer é o inimigo que nos faz perecer. Quando os nossos olhos, pastor Kleber, estão em coisas, nós vamos trabalhar, nós vamos ter que pedir para Deus muita saúde, porque vamos ter que trabalhar muito. Mas quando os nossos olhos estão nas coisas eternas, parece que tudo vira leve. Parece que o esforço já não nos cansa tanto. Há um propósito na vida do homem: vencer o inimigo. Por isso que eu disse, teu inimigo não é o teu trabalho, não é uma enfermidade, não é a tua sogra. O nosso inimigo chama-se serpente, dragão, caveira, chama-se devorador, destruidor,
chama-se migrador, chama-se... O diabo tem vários nomes. Chama-se Mamon. Mas Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Ele venceu. Ele venceu e nos convida a traçar o mesmo caminho. Então chegamos em Romanos capítulo 8. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Qual o tamanho da entrega em Cristo Jesus que nós temos feito, que temos entregue? Quando aprendermos a entregar por inteiro, então viveremos os melhores dias. O nosso trabalho valerá a pena. E eu quero encerrar num texto aqui de Isaías. Isaías capítulo 53. Versículo 10, 11 e 12. Que diz assim: todavia, ao Senhor Deus agradou moê-lo, fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Você está entendendo o que o texto está dizendo? Que Deus se agradou em moer seu próprio filho. Então, se você está passando por dificuldade, dá glória. Você é filho. Você é filha. Se está passando por dificuldade, é porque Deus está te moendo e Ele se agrada. Porque é apenas, meus irmãos, quando estamos sendo moídos, nós damos valor em alguma coisa. Quando está tudo bem, ninguém se preocupa com nada. Mas olha o verso 11. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma. Jesus verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo justo justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Justificará a muitos, não a todos, porque todos não são muitos. Nem todos querem, nem todos são capazes de se entregar. Por isso que não são todos, são muitos. Aleluia. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. Pode subir o pessoal do louvor. Queridos, todo mês de dezembro é uma luta. Quem já notou? Todo mês de dezembro a igreja esvazia, as pessoas somem, os problemas vêm, os barracos no morro caem. Quem já notou? Todo fim de ano acontecem tragédias. Você já se perguntou por quê? Mas eu vou dizer por quê. Porque o verão está chegando. Porque o desejo fala mais alto. Porque a idolatria fala mais alto. Porque o consumo fala mais alto. Porque a justiça própria fala mais alto. E a igreja nem se dá conta.
Mas a igreja deveria estar intercedendo agora pelas vidas. E é isso que eu quero fazer agora nesse momento com você. Gostaria que você fechasse os teus olhos, levantasse a mão e nós vamos orar por essa nação. Nós vamos orar pelas vidas. Nós vamos orar para que o diabo não ceife mais, para que Mamon seja derrotado na vida de muitos. Pai, em nome de Jesus,